Parabéns. VAR já está gravando. Enfermagem, uhul. Bem-vindo a você, aluno que chegou agora. Bem-vindo à disciplina de saúde coletiva. Queridos, vamos lá. A aula passada falávamos do pacto, que é uma garantia de continuidade do sistema dos programas de saúde pública, independente da questão de governo, das questões das gestões que se passaram aí desde 90, quando o SUS foi criado, por exemplo. Nós falamos do Pacto pela Vida, do Pacto em Defesa do SUS e do chamado Pacto de Gestão. Aí eu expliquei algumas coisas para vocês, como quais são as grandes prioridades nacionais. Então, sim, saúde do idoso é prioridade, saúde materna, né? Controle do câncer de mama é uma grande prioridade federal, nós já vimos isso tudo na aula passada. Aí eu falei para vocês um pouquinho do que era o financiamento, né, o chamado recurso fixo e recurso variável. Então, o PAB fixo e o PAB variável, eles são recursos com destino fixo que são enviados lá da União, lá do Ministério da Saúde, diretamente aos estados e aos municípios, e eles devem ser gastos em fins exclusivos, por isso eles vêm divididos em chamados blocos. Então, eu não vou me ater a cada detalhamento dos blocos, isso é uma burocracia que não há necessidade de vocês aprenderem. Quem for trabalhar de fato dentro dos organismos públicos vai ter oportunidade de se aprofundar nessa legislação, mas vocês precisam de fato saber que isso existe nesse momento. Vocês viram o que custeia, por exemplo, os serviços de média e alta complexidade. Essa questão da complexidade cai na prova, é legal que a gente está voltando a falar nisso na aula de pacto. Essa aula de pacto, para quem chegou agora e não sabe onde é que está, ela não cai na prova, não. Então, o assunto foi até a aula passada, eu estou falando do pacto porque a gente não pode perder tempo, eu não posso não falar dele só porque não vai cair semana que vem. Eu preciso avançar, né, com esse assunto. Falamos, então, de como que se dá esse financiamento, falei lá do bloco 1, esse é o chamado bloco 2, o bloco 3 corresponde ao financiamento em vigilância em saúde, então é o dinheiro público que financia a vigilância epidemiológica, a vigilância sanitária, a chamada vigilância ambiental, que faz, por exemplo, o controle de doenças transmitidas por animais, que cuida de, por exemplo, criadouros do mosquito da dengue. Nesse momento que a gente está vivendo, a saúde epidemiológica, a vigilância epidemiológica é um dos assuntos mais importantes hoje, quando você pensa em gestão de saúde pública. É a gente fazer gestão de números importantes, né? Principalmente nesse momento, onde não haverá dinheiro para a gente fazer testes de coronavírus em todo mundo. Não vai ter dinheiro. Os testes são caros, quem não sabe, um teste de Covid-19 custa entre 110 e 120 reais, é um teste caro. Muitas pessoas têm que fazer mais de um, principalmente profissionais de saúde que trabalham todo dia com pacientes com coronavírus, acabam fazendo mais de um teste por semana, dentro do mesmo mês, então são testes caros. Vai dar para fazer teste em massa na população? Não, não vai dar. O que a gente vai ter que fazer se a gente não tiver certeza se a pessoa tem ou não tem o vírus? A gente vai tratar, a gente vai isolar e a gente vai trabalhar com estatística epidemiológica. Porque com 100% de números absolutos, não vai dar. Nós não vamos ter condições, nem os Estados Unidos, que são uma nação rica, também não vão ter dinheiro para testar 100% de seus habitantes e seus profissionais de saúde de forma segura, né? Então, falar em vigilância em saúde, esse chamado bloco 3 de financiamento, é um assunto extremamente importante. O bloco 4 de financiamento é a chamada assistência farmacêutica. Então, ele é o dinheiro público que custeia o chamado componente básico, é o que custeia o medicamento para pressão, lá, a losartana, a hidroclorotiazida, o enalapril, o captopril, todos os medicamentos antihipertensivos clássicos, os medicamentos para o diabetes, para o controle do diabetes, também para a asma, para o colesterol, né, a famosa simvastatina. Estes medicamentos são custeados pelo governo federal através desse chamado bloco 4 de assistência farmacêutica. Ainda dentro da assistência farmacêutica está o chamado componente estratégico, que é o tratamento, é o custeio de medicamentos de doenças de interesse endêmico. Então, a gente está falando de tuberculose, de hanseníase, da malária.
da leishmaniose, da doença de Chagas, das gripes, então do vírus de influenza. Esses são medicamentos do chamado componente estratégico. Ano que vem, pode apostar, o coronavírus vai estar nesse componente estratégico. A gente já vai ter desenvolvido o medicamento, vamos ter eventualmente desenvolvido uma vacina e o dinheiro para custear esse remédio vai ser o dinheiro do chamado bloco 4, assistência farmacêutica. Se hoje nós temos, por exemplo, a dispensação gratuita do Tamiflu, que chama-se a droga, né, oseltamivir, é o nome da substância da droga, ele é gratuito, você não consegue comprar Tamiflu se você quiser, ele não tem para vender. Mas ele é um medicamento gratuito, dispensado nas unidades de saúde, nas UPAs, nos hospitais, de forma gratuita. Quem paga esse remédio? O chamado componente estratégico de financiamento do bloco 4 do pacto. Então, de fato, essa aula é para que vocês entendam, primeira experiência que eu quero deixar para vocês, o SUS não é só aquele postinho perto da sua casa, né? Isso, de fato, eu quero que vocês, de uma vez por todas, libertem-se desse conceito. O SUS não é aquele posto, eventualmente mal cuidado, que não dá muito prazer de entrar dentro, que não é muito bonitinho. Não, o SUS vai muito além. Pensa em todos os braços e serviços que o SUS oferece para a população, além de simplesmente o posto de saúde. O pacto de gestão também garante a responsabilidade de cada ente federativo. Então, o que é responsabilidade do município? O que é responsabilidade do Estado e da mesma forma da União? Sobre capacitação de profissionais de saúde, então, a formação continuada é intensa nos profissionais de SUS. O profissional de SUS de saúde nunca para de estudar, ele sempre tem que fazer capacitações para trabalhar de forma mais atualizada com as demandas que chegam até ele. Então, agora, por exemplo, todos os profissionais do SUS foram capacitados para lidar com essa situação da pandemia, e com a época da H1N1 foi a mesma coisa, e com o aumento dos casos, por exemplo, de sarampo, que voltou a ser grave no Brasil depois de 20 anos de erradicada. Em São Paulo, no Rio de Janeiro, a doença voltou a ser grave. E a questão da dengue, do zika, da chikungunya, foram todas doenças que exigiram capacitação e reciclagem por parte dos profissionais de saúde. O SUS sempre custeou essa formação continuada para seus profissionais. E no próprio site do Ministério, para quem gosta do tema, há cursos gratuitos que vocês podem perfeitamente fazer. E o melhor, se vocês fizerem esses cursos gratuitos que o Ministério oferta na plataforma lá de educação continuada, eles geram certificados que vocês conseguem apostar como horas complementares. Então, nada disso é perdido, galera. Além de ser uma formação boa, e para vocês que vão estar na linha de frente, né? Nutrição e enfermagem são dois cursos que aparecem na linha de frente dos atendimentos públicos, por exemplo. Além de ter uma formação continuada, ainda tem o certificado que vale horas, né? Não é legal? De fato, todo o resto dessa aula, galera, é esmiuçando esse gasto do dinheiro público. A regularidade de informação nos sistemas, então eu já disse a vocês lá quando eu ensinei o bloco 1, financiamento do PAB fixo, que a gente só recebe dinheiro se a gente registrar procedimento. Isso vale para tudo, gente. Se você trabalhar no setor privado também, a gente só vai saber a produtividade da gente dentro de um serviço se a gente registrar no sistema. Registrar punção, registrar catéter, registrar aferição de pressão, aferição de glicemia. Tudo que a gente fizer dentro do serviço privado, pesagem, antropometria de criança, de adulto, de velho, de deficiente, tudo que a gente fizer dentro do serviço, a gente precisa registrar. Senão não vai aparecer que a gente trabalhou, a gente não produz números para a empresa, para o Estado, para as instituições que a gente trabalha. Estas plataformas de dados também são mantidas, elas também exigem um sistema robusto de informação, plataformas de gestão de informação pesada. Então, vocês ainda vão ter oportunidade de trabalhar com isso, com o CIAB, com o SINAM, com o CNES, com o CIA, que são sistemas de informação ambulatorial, sistemas de informação hospitalar, sobre controle de leitos, sobre sistema de nascidos vivos, né? O registro de pessoas nascidas vivas, que é feito nas maternidades, por exemplo, e assim como o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde,
todos nós vamos trabalhar num local que tem um número de CNES, de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde. Quem está olhando aí para a tela do computador, a gente está no slide 22. O que é o CNES? É o cadastro que esse local que você trabalha tem. Não importa se é uma unidade pública ou privada, tem um CNES. Então, eu atendo numa clínica particular, tenho CNES, essa clínica que eu atendo. E nessa clínica, nesse cadastro, consta lá todos os profissionais que estão ali atuando. Então, o governo federal sabe que naquela clínica particular tem lá 25 médicos, 2 nutricionistas, 2 psicólogos, 3 enfermeiros, que é mais ou menos a modalidade da clínica. E esses profissionais têm que estar lá naquele horário trabalhando, aquele horário que ele disse que vai estar lá trabalhando, tem que estar lá cumprindo horário, tem que estar trabalhando de forma efetiva. Se eu não estiver lá, onde é que eu estou naquele horário que no meu CNES está cadastrado que eu estou aqui nesse horário? Então, a gente pode ter mais de um vínculo empregatício? A gente pode, mas aquilo que a gente cadastrou no CNES, a gente tem que honrar. Grande exemplo, enfermeiro. Pode trabalhar em 3 lugares ao mesmo tempo? Claro que pode. Pode ter 2 empregos fixos, 6 horas, pode fazer plantão de final de semana, pode ter vários vínculos, não tem problema. Mas naquele horário que você disse que está naquele local, tem que estar, né? Você não pode estar em 2 locais ao mesmo tempo. Isso vale para o sistema público e privado. Então, você pode ter um concurso público, 30 horas num determinado local, e ter outro emprego, não tem problema, num outro local também. Desde que você esteja cadastrado pelos 2 de forma regular. Todo esse sistema de informação, então esse sistema de regulação, de monitoramento de profissionais, estabelecimentos e procedimentos, eles exigem uma coleta de informação e um sistema robusto de dados. E assim o sistema se autoalimenta. Então, assim a gente sabe que tipo de insumos tem que comprar mais. Ah, poxa, nesse município a gente tem um índice de idosos muito grande, é um município com muitos idosos, os idosos utilizam o SUS e acabam sendo destinatário de muito recurso. Então, a gente tem que investir na saúde do idoso nesse lugar. A gente só vai conhecer, a gente só vai investir certo ou fazer boas políticas públicas se a gente conhecer nosso território. Não tem saída. Ah, trata-se de uma região endêmica para as drogas. Ah, é uma região de grande uso e abuso de crack. A gente só vai desenvolver políticas públicas locais adequadas se a gente conhecer o território. A gente só vai conhecer se a gente registrar e gerar dados que possibilitem políticas públicas melhores, mais efetivas nos locais onde elas existem. Então, galera, fica a informação aí do pacto. Ele exige para garantir as responsabilidades intergestores. Você vai ler essa expressão, você que está lendo loucamente, né, os livros do saúde coletiva, eu sei, de fato é uma paixão. Você vai ler essa expressão, pacto intergestores, que são aí acordos entre os gestores das 3 esferas de governo que se responsabilizam por sua responsabilidade financeira, mas também por sua responsabilidade sanitária. Essa discussão é muito interessante, principalmente agora no momento que a gente vive. Cada estado, cada município tem uma responsabilidade sanitária. Vocês devem ter visto que teve municípios que quiseram fechar as portas da cidade. Devem ter visto isso na imprensa. Isso aconteceu com os municípios do litoral. O prefeito de Matinhos fez uma ideia assim, teve outros municípios em Santa Catarina, porque eles viram que as pessoas pararam de ter aula e quiseram tudo ir para a praia. Não, né? Não é férias isso. A ideia é fazer um isolamento social. Portanto, não é para encher o município lá de Matinhos, que tem poucos milhares de habitantes, com milhões de habitantes curitibanos, todo mundo no litoral. Não. Então, o prefeito de Matinhos se incomodou com a ideia. Ele pensou, poxa, vai vir um monte de gente de Curitiba aqui, onde eu não tenho estrutura médica para atender milhares aqui. Eu tenho estrutura para os meus poucos milhares moradores de Matinhos. E não para todo aquele volume que vem na época de temporada, que chega a ultrapassar 600 mil habitantes, no município, por exemplo, de Matinhos, onde tem Caiobá, os balneários. Então, o prefeito pode, de uma certa forma, impedir? Ele pode, porque a gente está num estado muito delicado, né? E ele tem uma responsabilidade sanitária. Ele pode dizer, não, você vai ficar no teu município de origem, aqui eu não tenho estrutura para tratar mais do que a demanda do meu município. Então, as autoridades públicas, elas têm sim responsabilidade sanitária sobre suas regiões. E responsabilidade financeira, você sabe disso também.
Queridos, eu quero começar um outro assunto com vocês e confesso que não quero me delongar muito na aula de hoje, porque vocês têm bastante coisa para fazer, vocês têm que estudar. Amanhã começa uma vida louca, não é uma vida louca amanhã? Amanhã começa provas, eu quero que vocês façam com amor e carinho, que vocês façam sozinhos, né? Principalmente, que vocês tenham juízo em torno da formação acadêmica de vocês. Então, eu não quero muito me delongar na aula de hoje. O que eu quero falar, começar a conversar com vocês, é sobre um assunto chamado redes de atenção à saúde. Prometo ser bastante breve sobre esse assunto, queridos. Vocês estão conseguindo ver o slide? Sim? Sim! Sim. Sim. Galera, o que são redes de atenção? Para que vocês entendam o que são redes, a gente precisa explicar um pouco um assunto que eu sei, eu já comecei lá quando a gente estava junto em sala de aula, explicando um pouco que o Brasil, lembra lá, já falei, deixou de ficar doente de doenças típicas de países terceiro-mundistas, de países predominantemente pobres, e passamos a ficar doentes de doença de país rico. Lembra que eu comentei isso com vocês? De fato, essa expressão que eu uso não é uma expressão adequada, mas a gente está adoecendo muito menos de doenças carenciais, de fome, de verminoses, de carências nutricionais, de diarreias e desidratação, e passamos a ter muito mais doenças associadas à doença crônico não transmissível, a males como a obesidade e as várias doenças que são associadas à obesidade. Nós já começamos a conversar sobre isso, sim. A gente chama esse processo de transição epidemiológica. Essa transição, ela começou com uma chamada transição demográfica. Muitas pessoas saíram de regiões onde não havia oportunidade de vida, não havia oportunidade de emprego, e vieram tentar a vida em locais mais urbanizados, com oportunidades de vida. E assim se formou as grandes regiões metropolitanas. Assim também se deu a formação das favelas? Sim, também foi parte daquilo que a gente chama de conurbação urbana. Conurbação urbana é o que vulgarmente nós podemos chamar de favelas. Mas eu não quero culpabilizar as favelas, essa não é a ideia. Muitas pessoas vieram de forma desordenada e talvez não tenham conseguido o sucesso que gostariam profissional e acabaram formando esses grandes bolsões de miséria e de pobreza. Por isso que nós temos uma cidade, por exemplo, como São Paulo, com 16 milhões de habitantes, se a gente somar a população ali das pequenas cidadezinhas em volta. E assim, Curitiba, que sozinha tem 1 milhão e 600 mil habitantes, mas se somar com a região metropolitana, chega quase a 3 milhões de pessoas. Então, as grandes áreas metropolitanas, isso aconteceu em todas as capitais brasileiras, elas se deram, iniciou esse movimento lá na década de 60, e ela se deu pela chamada transição demográfica, que foi seguida pela chamada transição nutricional, sim, de fato, passamos a comer de uma forma muito diferente do que comíamos antes. Você tem certeza que não come do mesmo jeito que seu avô e sua avó comiam quando tinham a sua idade? Claro que não. A gente come muito mais produtos prontos, industrializados, fáceis de preparar devido à vida agitada que a gente tem. E essa transição nutricional culminou na chamada transição epidemiológica. Hoje temos doenças de nações que se alimentam mal, que têm como a obesidade seu grande problema de saúde pública e as doenças associadas lá, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, diabetes mellitus, hiperuricemia, o excesso de ácido úrico nas articulações, e várias outras como osteoporose ou a osteopenia ainda antes, né, do agravamento. São todas doenças associadas a sedentarismo, má alimentação, baixa inatividade física, portanto, e ainda uso do tabaco, uso do álcool. Esse retrato que o Brasil tem hoje, a gente chama esse retrato, quem está me acompanhando no slide lá, a gente chama esse retrato de tripla carga de doenças. Queridos, esse assunto já foi tema de Enem, já foi tema de ENAD. Se eu pudesse apostar, se vocês fizerem ENAD, lá na formatura, o que vai cair na redação do ENAD, eu posso dizer para você, vai cair esse assunto. O que é a chamada tripla carga de doenças?
É esse país que a gente vive com uma agenda não vencida das chamadas doenças carenciais, das doenças infecciosas, das doenças preveníveis por vacina, das doenças relacionadas à desnutrição e a problemas de saúde reprodutiva. A gente ainda não venceu isso. E apesar de não termos vencido essa época, essa mazela que o Brasil tinha quando o Brasil era uma nação muito pobre, a gente ganhou de bandeja uma forte predominância das doenças crônico não transmissíveis. Então, a gente tem doenças típicas de nações com baixíssimo IDH, como as nações subsaarianas, por exemplo. Mas nós também temos as doenças típicas de países ricos, como a Alemanha, a França, a Inglaterra, que tem uma coleção de doentes, os Estados Unidos encabeçando essa lista com certeza, de doenças envolvendo a obesidade. E a gente ainda tem a chamada terceira carga de doenças, que são as chamadas violências. Na literatura você vai encontrar isso como chamadas causas externas. Queridos, quem quiser me interromper, fica à vontade, essa é uma discussão muito gostosa, muito rica. Podem ficar à vontade em participar no chat ou no áudio. Eu adoro minha voz, mas eu também gosto da de vocês. Professora? Por favor. Eu não consegui compreender essa tripla carga de doenças. Você poderia explicar de novo, por favor? Vamos lá, vamos explicar de novo. Aquilo que a gente chama de tripla carga de doenças é, de fato, o Brasil tem que enfrentar 3 diferentes frentes de trabalho. Nós temos ainda que atender uma parcela da população que ainda tem doença infecciosa, nós ainda temos crianças vítimas de diarreia, desidratação, porque ainda não tem esgoto encanado em casa, ainda não tem o chamado saneamento básico. São doenças típicas de regiões pobres? Com certeza. Mas hoje nós temos em maior quantidade, e eu posso te dizer, já são 54% da população brasileira com excesso de peso, com obesidade e com doença típica de quem tem obesidade. Triglicerídeos elevados, colesterol alto, diabetes. Doenças que associam-se à obesidade, doenças crônicas, mas que não são transmissíveis. E a terceira carga de doença, então vamos lá, doença infecciosa, da qual o Brasil não se livrou. A gente ainda tem criança com anemia porque não tem condição de ter o que comer em casa. Nós ainda temos isso. Nós muito enfrentamos a fome, ela hoje é muito menor no Brasil do que era 20 anos atrás, com certeza nós evoluímos muito nisso, mas a gente ainda não venceu. Nós ainda temos focos isolados de regiões de fome no Brasil. Agora, com esse momento que a gente vive de desemprego, as estatísticas apontam novos 6 milhões de desempregados em um mês de isolamento social. Isso é uma tragédia, sem dúvida. Quantas dessas pessoas estão passando fome? Então, a gente não se livrou de doença de país pobre, mas nós temos muito mais já doença crônica, doença de excesso de peso, doença que a gente chama vulgarmente, coloque aí entre aspas, de doença de país rico. E a gente ainda tem, somado a estas 2 grandes tragédias da saúde coletiva, as chamadas causas externas. Se você se interessar pelo tema e quiser estudar, o que é causa externa? É a violência urbana. A causa externa é a violência doméstica. A causa externa é a violência no trânsito, acidentes de trânsito, brigas de trânsito. E ainda as causas externas são também os índices de suicídio, que são pouco divulgados, porque devem ser pouco divulgados mesmo, mas que se somam às chamadas causas externas. Então, quando a gente diz que o Brasil enfrenta epidemiologicamente tripla carga de doenças, são essas 3. Observe aí no slide número 6. Uma agenda não concluída de desnutrição e infecções, uma forte predominância de doença crônica e seus fatores de risco, e o crescimento das causas externas. A violência no Brasil é altíssima. Em Curitiba parece que não, a gente tem uma falsa sensação boa, que Curitiba é uma cidade bastante evoluída, mas infelizmente isso não é verdade. O Brasil e Curitiba têm um índice de violência no trânsito, por exemplo, absurdamente alto, estarrecedor índice de acidente de trânsito com vítima fatal, por exemplo, em Curitiba. Então, a tripla carga de doenças é isso, essas 3 frentes de trabalho. Então, o profissional de saúde, ele tem que acolher, ele tem que entender e sensibilizar com essa tripla demanda de trabalho. Não seria bom se a gente só pudesse fazer prevenção?
Não seria maravilhoso? Eu vivo brincando que eu adoraria atender no consultório aquele indivíduo que vai lá para fazer prevenção. Eu queria atender no consultório, assim, aquela gestante que descobriu que está grávida ou que planejou sua gestação e chega no nutricionista dizendo assim, eu quero comer direitinho porque eu quero ter uma ótima gestação e eu quero aprender umas receitas de papinhas super nutritivas para o meu filho porque eu quero ensinar ele a comer bem. Tudo que eu queria da vida era ter esse tipo de paciente, mas eu tenho muito pouco paciente assim. O que eu queria também é ter aquele paciente marombeiro de academia. Sabe marombeiro de academia? Adoro marombeiro de academia. Porque ele é um paciente disciplinado. Ele vai lá com vontade de mudar. Se eu falar para ele comer batata doce, frango esturricado, brócolis e milkshake de inhame, ele vai fazer. Porque ele é um paciente disciplinado. E ovo cozido, E professor. ovo cozido. Boa, boa, boa. Gente, eu tô aqui brincando para dar um relax na aula, mas você entende? Eu adoraria fazer prevenção. O marombeiro de academia, ele quer ficar bonito, ele quer investir na estética, ele quer ganhar peso, mas ele quer que seja em massa magra. Isso é muito legal. Eu adoraria atender mais marombeiro de academia, mas infelizmente eu não atendo tantos. Qual é a maior parte dos pacientes que eu tenho? Cardiopatas. Pacientes já com exames terríveis, com colesterol elevadíssimo, que já utilizam medicamentos e gastam 300, 400 reais em remédio, com situações agravadas, já com uma situação de esteatose hepática, já migrando para uma condição grave. Então, a maior parte dos pacientes que eu tenho, infelizmente, eu faço recuperação da saúde. Quando eu fiz vocês repetirem aquelas 3 palavrinhas mágicas, lembram das 3 palavrinhas mágicas? Proteção, prevenção e recuperação. As 3 palavras lá da Lei 8080, da lei que criou o SUS. O SUS veio para fazer prevenção de saúde, para fazer proteção da nossa saúde e para fazer recuperação da nossa saúde. E, infelizmente, eu, lá no sistema privado e qualquer um que trabalha no sistema público, faz muito mais recuperação em saúde do que prevenção e proteção. E talvez vocês, quando se formarem, enfrentem uma situação muito parecida. Estejam loucos para fazer um trabalho preventivo em saúde, para trabalhar materno-infantil, que é tão gostoso, né, para ver a vida brilhar. Mas a gente vai ter que fazer muita recuperação. Vai ter que puxar muito a orelha de hábitos de estilo de vida, de estimular o indivíduo a parar de fumar, a largar o uso do álcool, a alimentar-se corretamente, a fazer atividade física, a cuidar de sua saúde mental, né? Quanta coisa a gente tem para ajudar nossos pacientes. Então, essa tripla carga faz de nós, profissionais de saúde, e isso é um dos meus objetivos nessa disciplina, não me deixa acabar essa disciplina sem convencê-los vocês disso, é de sensibilizar profissionais de saúde para o não julgamento, sabe? Às vezes a gente recebe um paciente que dá vontade de afogar, que você vê que podia ter um outro estilo de vida, mas não tem vontade de mudar. A gente tem que engolir o nosso julgamento, porque a gente julga dentro de nós, isso é natural, nós temos os nossos preconceitos. Não tem problema, você pode ter os teus também. Mas a gente tem que trabalhar de forma sensível. Ali na nossa frente é alguém vitimizado, alguém que às vezes precisa de um pito, mas às vezes precisa de um colo, e às vezes nunca ninguém perdeu tempo explicando como é que faz para cuidar melhor da saúde. Então, a tripla carga de doenças é um assunto que eu quero começar na aula de hoje, a gente vai terminar na próxima aula. Semana que vem não tem aula, vocês sabem, né? Vai ter prova, então não tem aula. Vocês estão ligados que a partir de amanhã não tem mais aula? Estão ligados? Sim. Muito bem. A partir de amanhã não tem aula, galera. A partir da manhã começa a prova. Esqueçam abrir Zoom às 19 horas, porque não vai rolar. Não vai ter mais aula na semana que vem. É prova. E depois volta às aulas normal. Então, essa coerência entre a situação que a gente vive, essa incoerência e essa busca nossa, né, nós profissionais de saúde, por um atendimento, por conseguir fazer saúde dentro desse universo triplo de recuperação de saúde, de doença infecciosa ainda não enfrentada, ainda não vencida, e de doenças externas, de violências, esse trabalho da tripla carga
é que faz necessário o trabalho em redes. Gente, acho que o slide mais importante dessa aula é esse slide de número 12, com essa figurinha. Presta atenção na figurinha. Não cai na prova dessa semana, porque esse assunto não cai agora, cai só lá na frente. Mas presta atenção nessa figurinha. Nós devemos trabalhar em rede. O que é trabalhar em rede? Trabalhar em rede é você atender o teu paciente e você informar os demais profissionais que atuam na rede do que você está fazendo no caso. É você registrar no prontuário, se for o caso, é um prontuário eletrônico, ótimo, registre os procedimentos que você executou, para que o próximo profissional, quando assumir o caso, saiba que pé que anda o tratamento. Isso é importantíssimo. Todos que trabalham com aquele paciente devem trabalhar em rede. Se a gente está falando de um hospital, de uma clínica, não é difícil, porque tem um prontuário lá que interliga tudo. Então, o psicólogo que trata ele alimenta o prontuário com a psicoterapia que ele exerce. O psiquiatra prescreveu uma medicação, então a gente sabe a droga que o paciente está usando. O cardiologista está administrando tal situação, ou fez um cateterismo no paciente há 6 meses. A gente sabe porque alimenta um prontuário. Mas e se não for tudo dentro da mesma estrutura? E se for você atendendo num lugar, mas o paciente atende em outras instituições, em outros locais? Nós precisamos trabalhar em rede. A gente faz isso através de um documento chamado referência contra referência. Por exemplo, o que é referência? É o médico, é o enfermeiro, é o psicólogo, é o nutricionista, não importa qual profissional, referenciar o paciente para o profissional colega. Então, você, por exemplo, atende um paciente e você observa a necessidade daquele paciente ter um aporte psicológico. Você observa nele que ele precisa de ajuda. E que não vai ser o teu trabalho só que vai bastar para ele. Não, ele precisa de mais. Aí você encaminha aquele paciente para o psicólogo. Enfermeiro e nutricionista podem encaminhar para o psicólogo? Mas é óbvio que pode. É claro que pode. Dentro do sistema público ou do sistema privado, não importa. Você vai fazer o quê? Você vai mandar um e-mail, você vai fazer uma carta, você vai mandar um WhatsApp, eu não sei o que você vai fazer, mas você vai trabalhar em rede. Você vai comunicar ao outro profissional da importância de cuidar desse caso. Você vai passar o histórico, você vai passar o prontuário, você vai passar aquilo que julgar necessário para que a rede funcione. Quando a gente fala em rede, não pense só em profissionais de saúde. A rede envolve todos os organismos, as instituições que afetam na saúde do indivíduo. Então, a rede envolve a polícia civil? Pode ser. Se a gente está falando de violência doméstica, pode ser que a gente precise envolver a polícia civil nessa história. A rede pode envolver o conselho tutelar? Pode ser. Às vezes estamos pensando numa criança vítima de negligência parental em casa, ou que está sofrendo maus tratos ou abuso, ou que a família está colocando para trabalhar no sinaleiro lá da vila e a criança não está no colégio e a gente fica sabendo, a gente tem que fazer a rede trabalhar. O serviço social é a rede também. Nós, profissionais de saúde, também somos. As lideranças da região, as pessoas que envolvem-se de alguma forma com o componente saúde daquela família, daquele indivíduo, daquele território. Então, trabalhar em rede é que todos os profissionais, que a gente consiga fazer proteção da saúde envolvendo diferentes esferas, diferentes instituições de trabalho. A gente não pode mais trabalhar fragmentado. Não dá. Antes de existir informatização, já existiam as redes. Claro que a informatização ajudou demais, né? Mas já existia assim, era tudo no papel, tudo no prontuário? Era, mas as redes já existiam também. Agora, com a informatização, ficou muito melhor. A gente consegue, de fato, fazer a informação girar e proteger a saúde de forma mais ágil, de forma mais eficaz. Então, às vezes, você tem um paciente que é teu, um paciente acamado. Vamos imaginar, você tem um paciente acamado, você pode ser enfermeiro, nutricionista. Se você for enfermeiro, você vai lá fazer o teu atendimento, você vai trocar o curativo dele, porque ele tem uma escara de decúbito, aí você faz o debridamento da escara, paciente acamado já, em condição crônica, né, de acamado. Você trata esse paciente, você é enfermeiro. Você, nutricionista, atende esse mesmo paciente acamado porque ele faz dieta enteral, porque ele teve um AVC
e ele ficou sequelado, ele não consegue mais mastigar e deglutir. Então, ele alimenta-se por sonda. E você, nutricionista, prescreve a dieta que passa pela sonda e esse paciente se alimenta por uma sonda nasogástrica, mas ele está no leito em casa. Ele não está internado, não, ele está em casa. Mas você atende ele em casa, não importa se você trabalha ele no SUS ou se você faz home care de clínica particular, não sei. Mas você atende ele em casa. Mas também tem um fisioterapeuta nessa jogada, que faz fisioterapia passiva nesse paciente para tentar evitar a excessiva atrofia muscular típica, né? A flacidez típica, a perda muscular típica desses casos. Vocês precisam se conversar, vocês precisam trocar figurinha, porque esse paciente tem que estar de fácil manejo para o enfermeiro. E se esse paciente está inchado e algum profissional perceber, nós temos que discutir o que gerou edema nesse paciente. Ele tem edema, então nós vamos restringir a hidratação dele, porque ele já está inchando, então nós vamos diminuir a hidratação, a quanta água a gente prescreve na sonda, porque ele já está inchado. A gente não pode ficar dando muito líquido para o paciente que está gravemente demasiado. Então, são discussões que precisam acontecer, isso acontece em rede. Acredite, isso não é óbvio. As pessoas ainda trabalham segmentado, isso é ruim. É ruim para o serviço, para o sucesso do nosso tratamento, para o prognóstico do paciente, para a própria dignidade do paciente. Queridos, então eu não quero de fato me delongar muito. A rede não foi uma coisa que eu criei assim da minha cabeça, é uma lei, né? É claro que eu tenho que falar. As redes de atenção à saúde, elas são leis desde 2011, então nós profissionais de saúde, nos estabelecer enquanto rede e há diretrizes para que a gente se organize enquanto rede. Dentro do sistema público, claro, há diretrizes públicas e mesmo na rede privada a gente troca figurinha também. Eu tenho pacientes atendidos por endócrino, por cardio, e eu sei o que eles estão fazendo, eles sabem o que eu estou fazendo, e assim o paciente é melhor atendido, né? Assim o sucesso do tratamento é bem melhor. Para você que gosta de conceito, rede tem conceito, anota aí o conceito. Redes de atenção são arranjos organizativos de ações e serviços na saúde, de diferentes densidades tecnológicas. Então, é o teu trabalho, mas é o do cirurgião lá dentro do hospital, é o trabalho lá do técnico de radioterapia, é o trabalho do pessoal da hemodiálise, dos técnicos de enfermagem que trabalham lá no centro de hemodiálise para o paciente com insuficiência renal crônica, por exemplo, entende? Então, são atendimentos, procedimentos e tratamentos de diferentes densidades tecnológicas, que integradas por meio de sistema de apoio, então a gente precisa sim da tecnologia da informação, busca garantir a integralidade do cuidado. Então, rede, quando eu cobrar esse assunto, lá na outra prova eu vou cobrar. O que é rede? Rede é igual ao Facebook, que é a grande rede social de relacionamento, ou as outras redes, o Instagram, o Tinder, o LinkedIn, né? Essas são redes que surgiram com o advento dessa tecnologia. Mas as nossas redes de atenção à saúde, elas têm como objetivo honrar um daqueles princípios do SUS que vocês já estudaram, integralidade. Um dia o SUS disse que ia ofertar atendimento integral, esse princípio ideológico ou doutrinário. Isso cai na prova, hein? E quando o SUS disse que queria ser integral, a gente precisa da rede para fazer isso acontecer. Trabalhar em rede garante, ajuda a garantir a integralidade do nosso atendimento, do nosso serviço. Certo, queridos? Observe a diferença entre trabalhar fragmentado e trabalhar em rede. A atenção é integral, o cuidado é multiprofissional. Nós fazemos gestão de território, então ali naquele território, porque a gente trabalha em rede, a gente sabe que tem um mocó de venda de droga, de crack. A gente sabe que tem um ponto de venda de crack ali naquela região. Por quê? Porque a gente trabalha em rede, junto com a Guarda Municipal, junto com a Polícia Civil, junto com o assistente social, junto com o líder da igreja, não sei. Mas trabalhar em rede nos ajuda a entender o território de forma mais organizada e a entender as demandas de serviços de saúde necessárias ali, né? Nos ajuda a trabalhar de forma muito mais organizada e menos fragmentada. Certo, querido? Chega por hoje? Chega? Não? Sim? Sim.
Só com Pega, professora, tá bom. Só com esse slide aí dá para fazer uma pós-graduação. Só com esse slide aí, número 19. Dá para fazer uma pós. Só com... Gente, rede, olha lá, rede envolve uma estrutura imensa. Então, é desde os prontuários eletrônicos, os sistemas de informação, o controle de leitos, o SAMU. Olha quanta coisa. Então, a rede ela é imensa e ela trabalha em prol da população na tentativa de garantir a integralidade do sistema. Envolve a escola, envolve a farmácia básica na dispensação do medicamento que aquele meu pacientinho precisa. É o paciente que está tratando para o uso de droga, ele usa medicamento de receita retida, né? Medicamento de receita controlada. Eu preciso garantir que esse medicamento chegue até o paciente. Eu preciso ter certeza que ele está usando o remédio para o sucesso do tratamento que a gente quer. Então, rede é trabalhar com todas essas variáveis. Vamos estudar agora? Vamos. Então, vamos estudar. Eu vou parar de gravar, porque já chega de gravar. Não há necessidade de gravar mais.